A pesquisa Atlas CNN apontou a criminalidade como o maior problema da cidade de São Paulo. Foi isso que responderam 62,6% dos entrevistados. Saúde vem em segundo lugar, com 56%, e educação em terceiro, com 30,9%. A degradação do centro da cidade aparece na sequência, com 27%. A pesquisa Atlas CNN foi registrada no TSE. Foram entrevistados 1.670 eleitores da cidade de São Paulo entre os dias 22 e 27 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Vamos ao debate. Zé, a criminalidade é o principal problema de São Paulo? Bem, eu não tenho dúvida que é um dos grandes problemas, pelo menos esta é a sensibilidade que a população tem. Mas não é só de São Paulo, esse é um problema que acontece na maior parte das capitais do país, em grandes cidades que não são sequer capitais. Apenas esses números mostram que São Paulo não é uma ilha de solução dos problemas de segurança pública, como alguns preconizam, e que, na verdade, nós temos que pensar com mais seriedade, com menos populismo penal em como enfrentar situações de segurança pública, né? Eu posso apontar, e o tempo não me permitirá, várias causas que geram a elevada criminalidade que nós temos no Brasil. Algumas delas são a impunidade, são a falta de serviços estatais e a presença de práticas de polícia preventiva, há várias que eu posso mencionar. Mas eu bato muito numa tecla porque essa passa desapercebida, que são os presídios. Os presídios são o principal ponto de geração de criminalidade, porque eles é que alimentam o crime organizado no Brasil. Crime organizado esse que é o gerador de larga medida do tráfico, das mortes, das disputas, do tráfico de armas e uma série de violências que nós temos vivido no cotidiano. Então, se enquanto eu continuar com o populismo penal, não percebendo que esta situação de aprisionamento incorreto, a falta de políticas corretas para o nosso sistema penitenciário não forem efetivamente implementadas, nós vamos enxugar gelo. Aí eu vou ter sempre alguém que vai lá, age de forma truculenta, mata aqui, mata lá, e como se isto resolvesse. Não é assim que política de segurança pública séria se desenvolve nos países que querem enfrentar corretamente esse problema. No Brasil, há várias pontas que têm que ser entrelaçadas para solucionarmos esse problema, inclusive federativo, porque a União pode quase nada em segurança pública e o grosso é da competência dos estados. Bastaria a Constituição para você perceber isso. Agora, enquanto nós não tivermos a coragem de enfiar o dedo na ferida, que são os nossos presídios, enquanto nós continuarmos vendendo falsas ilusões ao povo, fomentando um senso comum ao invés de discutirmos e formarmos uma opinião pública sobre as causas da criminalidade, nós não vamos sair disso. Há quantas décadas nós falamos isso? E só piora. Só piora. Prende-se mais, elevam-se penas, prende-se mais, cortam-se saidinhas. Ou seja, eu não enfrento o problema. Eu quero agradar uma plateia que não teve a possibilidade de acesso à discussão mais profunda do tema. Então, eu lamento profundamente que o Brasil, primeiro, esteja desaparelhado do ponto de vista institucional e constitucional para ter políticas unificadas entre União, Estados e municípios sobre segurança pública. O grosso da segurança pública é de competência dos estados. A União pode muito pouco e o município pode muito pouco. Quando deveriam estar todos juntos, integrados, com políticas transversais de segurança pública, estrito senso, no âmbito penal, no âmbito policial, ao mesmo tempo com definição das áreas de criminalidade e desenvolvimento de políticas sociais. E, em segundo lugar, juntos, irmanados para enfrentar o problema dos presídios, porque sem esta solução, quem se beneficia disso são as organizações criminosas. E, por fim, toda vez que eu politizo, ideologizo situações dessa natureza e deixo os livros de ciência trancados no armário para tentar politizar uma questão indevidamente, apenas me prendendo ao senso comum, eu presto um desserviço a um melhor combate ao crime. Caio, concorda com o Zé? Não, claro que não. Até porque quem pauta, né, todas as políticas públicas relacionadas à segurança pública, pelo menos em âmbito federal, tem sido a esquerda brasileira. É um verdadeiro absurdo falar que o Brasil
prende mais, obviamente, a quantidade de crimes explodiu, né? Especialmente durante a vigência do Estatuto do Desarmamento, do lulopetismo, enfim, nem precisamos entrar aqui nessa seara. Só que quando a gente pega a legislação penal, que supostamente deveria combater essa criminalidade, você teve a figura, por exemplo, da audiência de custódia, né, que obviamente reduziu a taxa de encarceramento, você teve mudanças em relação à legislação concernente à prisão preventiva, você teve também uma mudança jurisprudencial no entendimento sobre a constitucionalidade da prisão após julgamento em segunda instância. No voto do ministro Barroso, foi um voto divergente, ele comprova que na vigência, né, da regra que permitia, que aceitava a constitucionalidade da prisão após julgamento em segunda instância, reduziu a taxa de encarceramento. Infelizmente, a maioria do Supremo Tribunal Federal reverteu esse entendimento. É a experiência da sociedade, Zé. Todo mundo vê, a gente tem pessoas da nossa convivência que já foram assaltadas, furtadas, né, por meliantes, que o policial fala, ele sabe contar quantas passagens essa pessoa teve pela polícia. Você tem um Supremo Tribunal Federal atuando sempre no sentido de restringir a ação policial ou mesmo de reduzir penas, de legislar em matéria penal. Basta ver a questão do tráfico privilegiado. Até outro dia estavam tentando também fazer a mesma coisa em relação a porte e posse de drogas, né? E falando sobre São Paulo especificamente, pode ser que a segurança pública não seja o maior problema, mas de certo é a percepção. E é bom que a sociedade esteja atenta para isso, para impedir que lideranças políticas avessas à pauta da segurança pública, né, prosperem eleitoralmente. Quando a gente pega aí o candidato da esquerda, né, é um candidato que historicamente advogou pela transgressão ao cânone da propriedade privada, né, com base numa interpretação pessoal e arbitrária, né, desse conceito. Afinal, quando você invade um terreno, ou seja ele um prédio público, ou um prédio particular, você está simplesmente exercendo as suas próprias razões sem a mediação do Estado, da Justiça. Você tem esse candidato que participou de um desfile de escola de samba, que a gente sabe, né, celebrou aí a demonização das forças policiais, vestindo uma arma inteira, como se fossem diabos, né, policiais fardados, um negócio de extremo mau gosto, por coincidência, uma agremiação que inclusive faz parte de investigações por ligação ao crime organizado. Claro que isso aí ainda em fase de inquérito. E só para falar sobre São Paulo especificamente, 2023 registrou aqui, pelo menos não na cidade, mas no estado, a menor taxa de homicídios dolosos do século, a menor taxa da série histórica, pela primeira vez. E, aliás, esse caso é único no Brasil. Pela primeira vez, são 5,7 casos a cada 100 mil habitantes. É a primeira vez que esse número está abaixo de 6. Então, de fato, São Paulo tem muito a ensinar sobre segurança pública para os demais estados e também para os representantes da União, que parecem querer antagonizar justamente com as experiências que dão mais certo no Brasil. Senhores, obrigado pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN.